Quero convidar você para que façamos a leitura bíblica. Muito bom estarmos juntos. Privilégio podermos nos reunir para entronizarmos, engrandecermos Jesus, o nosso Senhor, a quem nós amamos. E temos a oportunidade de juntos, não apenas entregar a Ele o nosso louvor, mas receber de suas mãos coisas especiais que Ele tem colocado na nossa direção nessa noite. Você crê que o Senhor prepara uma mesa para que o nosso coração seja alimentado nessa noite? Você crê? Você está precisando de alguma coisa de Deus? Tem umas coisas aí na nossa lista, né? E certamente o Senhor nos dará conforme a sua vontade. Eu quero ler com você um texto que possivelmente você já leu, conhece, que está em Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos capítulo 6, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Se você trouxe a sua Bíblia física, você merece uma nota 10. Deus está vibrando com você e você poderá deixar a sua Bíblia física aberta ao longo da mensagem, porque nós vamos transcorrer nesse texto. Se você não trouxe a sua Bíblia, Deus também vibra com você, porque é tudo pela graça mesmo, não é por aquilo que a gente faz. E você poderá acompanhar essa leitura inicial pela projeção e depois você deve ou confiar no que eu vou apontar ou abrir o seu telefone e acompanhar comigo em Marcos 6. Diz assim a palavra, versículo 30. Os apóstolos voltaram da sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram do barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Quem? Jesus e os discípulos. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Respondeu ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. 5.000 homens. Ao longo desses 12 anos de ministério aqui, eu já preguei por diversas vezes sobre Marcos 6. Sobre esse texto que fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. E mais uma vez eu quero me debruçar com você
junto dele. Exceto a ressurreição de Jesus, essa experiência de Marcos 6:30, o milagre da multiplicação, aparece nos 4 evangelhos. Então só a ressurreição e a experiência da multiplicação constam em todos os 4 evangelhos. Jesus, ele começou o seu ministério acompanhado de 4 discípulos. Lembram quais foram? Jesus começou o seu ministério com Pedro, Tiago, João e... Agora eu quero ver. Porque a gente começa no Tiago, João e consegue ir bem até o Pedro, né? Pedro, Tiago e João. E o quarto? Hã? Não, André. Está aqui o sinal. Está fácil hoje aí, está na cara. O André. E a Bíblia diz que Jesus viveu com esses 4 homens uma espécie de primeiro circuito. Fez ali um corre com os 4 primeiro. Durante algum tempo, já anunciando, né, o reino de Deus. E depois, a gente conhece a história, Jesus elege outros discípulos, formando o quadro básico com 12 discípulos. E a partir disso, Jesus não parou mais. Jesus e o seu grupo trabalhavam muito, mas muito. Como estes homens andavam. Jesus começou a amar e a ensinar todos que se aproximavam deles de uma forma intensa. Chegou um período em que o próprio Jesus olhou para si, olhou para o seu grupo e disse: pessoal, nós precisamos desacelerar um pouco. Nós precisamos parar um pouco. Jesus começou a sentir falta de um descanso básico, físico. Talvez os seus pés latejavam intensamente. Jesus começou a sentir fome. O versículo 31 diz que Jesus chamou os discípulos para ficarem sozinhos, num lugar tranquilo, a fim de descansar, diz o texto. Porque tanta gente vinha e voltava, que eles não conseguiam ter tempo nem para comer. O texto diz que os discípulos de Jesus estavam no estado de cansaço absoluto. Inclusive estavam com dificuldade de repor as energias com a alimentação. E o texto diz que Jesus e seus discípulos conseguiram se desvencilhar de um grande grupo, pegaram um barco e foram para outra região descansar. Mas o grupo incansável, a multidão sedenta incansável, percebendo para onde Jesus e seus discípulos estavam indo, começaram a apreciar a rota do barco e correram do outro lado do rio. E segundo o texto, chegaram primeiro do que Jesus e o seu grupo do outro lado do rio. Jesus só queria descansar um pouco. Eu fico imaginando, Jesus queria certamente parar do outro lado e assar um peixe para comer. Jesus queria, talvez, comer algumas frutas, comer um pão integral e tomar um bom vinho. Ele só queria paz. Mas aí, conforme diz a leitura, quando Jesus e os discípulos chegam do outro lado do rio, diz o texto que quando Jesus coloca o pé na areia, ele se depara com uma multidão. O texto diz que as pessoas, elas começaram a se aglutinar em volta de Jesus, e elas vieram de várias cidades. Um povo descontrolado. Um povo que não via como uma mera oportunidade de encontrar Jesus, mas via como um encontro de mudança de vida. Segundo o texto, versículo 33, quando Jesus e os discípulos colocam os pés na areia, aquele monte de gente, a ordem de Jesus é: peça para esse pessoal chegar mais perto aqui. E diz o texto, Jesus lhe começou a ensinar. Ele não perdia tempo. Depois
de certo período em que Jesus estava ensinando, abraçando, aconselhando, amando, o texto diz que os discípulos começaram a ficar inquietos e um deles chegou até Jesus e disse o quê? Mestre, já está na hora de dispensar esse pessoal. Mande-os embora. Já é tarde, diz o texto, e eles precisam ir para casa. Estamos numa região desértica. Eu fico imaginando a conversa ali dos discípulos com Jesus. Rabi, estamos num lugar deserto, o senhor conhece bem aqui. Esse lugar é muito perigoso, esse lugar não tem comida. É bom o pessoal ser liberado para que eles possam comprar comida na cidade vizinha. Tem umas aldeias ali, a aldeia do Chico, a aldeia do Francisco e do Pedro. Talvez eles vão encontrar alguma coisa para comer. Senhor, libere esse pessoal. Mesmo muito cansado, Jesus, com grau altíssimo de humor. Se tem uma coisa que é boa na vida, é o bom humor, né? O bom humor é uma coisa que lubrifica o casamento. O bom humor é uma coisa que faz a pessoa projetar voos altos na profissão. O bom humor, ele faz a pessoa ter muitos amigos. O bom humor deixa qualquer ambiente, qualquer encontro, um lugar agradável, não é verdade? Agora fica num grupo de pessoas mal-humoradas. A gente não suporta. O mau humor expele o grupo. Jesus, ele tinha um senso de humor extraordinário. Cansado, certamente com as emoções alteradas, porque o povo foi para um churrasquinho com Jesus, um tempo de pausa na correria, e aí uma multidão chega junto e tudo muda, o povo ali cansado, na hora que viu o sol se pondo, obrigado, mano, na hora que Jesus percebeu que estava ali no final da tarde, e os discípulos ali cutucando ele, os discípulos indagam a Jesus, Jesus, vamos liberar esse pessoal? Jesus fala, não, vamos dar de comida a eles. Versículo 37, Jesus disse, vamos alimentá-los. Eu fico tentando imaginar o que os discípulos pensaram nesse momento, final de tarde, com as forças exauridas. Na hora que eles acharam que ia ter um pouco de trégua, Jesus dá a ordem, não, vamos dar alimento para esse pessoal. Eu acho que eles começaram a cochichar entre eles, né? Tranquilo, 5.000 homens. A expectativa ali, segundo os especialistas, era que havia cerca de 12.000 pessoas, porque o texto só fala de 5.000 homens, por uma questão de contornos judaicos, lentes do autor sagrado. A mulher não era contabilizada naquela época, mas a mulher estava no fluxo, estava no movimento, e as crianças também. Então, se subentende que havia pelo menos ali umas 12.000 pessoas. Eu fico imaginando os discípulos falando um para o outro, só faltava essa. A gente alimentar 12.000 pessoas. Eu acredito que eles fizeram uma rápida reunião. Sabe aquela reunião extraordinária, bem pontual. Se juntaram um pouco mais afastado de Jesus e começaram uma conversa. Disseram, pessoal, como é que nós vamos cumprir a ordem do mestre? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem algum dinheiro aí? Acho que eu olhava para o outro e falava, gente, vocês sabem, nem bolsa nós temos, largamos tudo para acompanhar o mestre. Eu não tenho dinheiro. Eu fico imaginando a conversa do pessoal. E aí um diz, mas onde vamos conseguir o dinheiro para alimentar tanta gente? Acredito que eles devem ter olhado um para o outro e um pânico começou a bater. Sem dinheiro, o que restou? Vamos então atrás da comida. E o texto diz que os discípulos, imagino que se dividiram e começaram a andar na multidão para ver se encontrava comida para alimentar a multidão. E você sabe o final da história. O texto diz que os discípulos chegaram diante de Jesus com tudo que eles conseguiram. E o que era isso tudo? 5 pães e 2 peixes. E aí no versículo 38, Jesus diz para o grupo de discípulos, olha,
Peça para o grupo se assentar. Faça grupos de 50 pessoas e de 100 pessoas. E me dê aqui os 5 pães e 2 peixes. Segundo o texto, Jesus olhou para o céu e começou a servir a multidão. E naquela ocasião, mais de 12.000 pessoas comeram com abundância, porque o texto diz que sobrou ainda 12 grandes cestos de alimento que foi distribuído para as pessoas. Jesus tem o poder para a provisão em abundância. O tema de hoje, as portas da provisão. Com essa experiência de Jesus, eu desejo que o Espírito fale muito ao teu coração sobre as portas da provisão. O poder de Jesus, ele supre todas as necessidades humanas, não de uma forma rasa, mas de uma forma plena e transbordante. Não importa a área e nem a época da necessidade. Não importa o perfil do necessitado. Jesus, aquele a quem nós servimos e amamos, aquele que nós atribuímos o louvor e aquele que nós afirmamos que recebe o nosso amor, Jesus, não um fantasma, não uma imagem abstrata da nossa mente, não uma imagem construída por mãos humanas, não um fruto da nossa inconsciência, não, mas uma pessoa, Jesus Cristo, aquele com quem nós conversamos e aquele que conversa com a gente. Aquele a quem nós ouvimos no nosso coração, no mundo do Espírito. Aquele que nos faz viver, nos pulsar, nos emocionar. Esse Jesus, ele é o Senhor da provisão abundante, de toda espécie e natureza. Jesus, ele é a resposta para todo o problema. Ele é a equação de qualquer dificuldade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte de vida. Ele não é um pouco de vida, ele é a vida. Ele não contém o amor, ele é o amor. Jesus, a razão da vida. Esse Jesus a quem nós servimos, a quem nós nos reunimos, vestimos a nossa melhor roupa, nos encontramos aqui para reverenciá-lo, esse Jesus, com quem amanhã cedo nós vamos conversar com ele, vamos entregar o nosso dia. Jesus que vem à nossa mente quando o pecado está à nossa porta, Jesus que nos faz amar as pessoas, esse Jesus que nós falamos que é o nosso amigo, ele é o Senhor de toda a provisão abundante. A humanidade na época de Cristo constatou que Jesus é o Senhor da abundância. E ao longo dos anos da igreja de Jesus, o próprio povo de Jesus também constatou que Jesus é o Senhor da abundância. Embora Jesus não esteja mais fisicamente entre nós, Ele continua em nós, entre nós, através do Espírito Santo, com quem Ele constitui, juntamente com Deus Pai, uma só pessoa, que é a Santíssima Trindade. Assim como na época de Jesus, a multidão corria atrás dele em prol de provisão, em prol de palavras, em prol de vida. Atualmente, muitos também têm corrido atrás de Jesus em prol de provisão. Você declara a sua fé em Jesus porque você sabe que somente Ele pode ser a razão da sua provisão. Você reconhece em Jesus a única maneira de você ter vida. Você um dia reconheceu que não é sobre a sua saúde, não é quanto que você ganha, não é sobre a sua inteligência, a sua formação. Não, nada do que você pode constituir é capaz de completar o teu coração. É por isso que você corre até Jesus. É por isso que você de vez em quando resiste a Ele, mas na sua alma você tem uma sede que somente pode ser saciada pela única fonte de água viva que é Jesus. Como diz o texto em Eclesiastes, há uma sede pela eternidade no coração de cada um de nós.
E todos nós temos uma sede por Jesus, todos nós temos demandas de provisão. Todos nós temos áreas na vida que precisam de provisão. Você e eu temos algumas razões diferentes para estarmos aqui. Mas nessa oportunidade Deus nos falará sobre um lugar em que a provisão abundante ocorre. Eu queria que você repetisse comigo. Lugar da provisão. Vamos falar juntos isso? Lugar da provisão. Vamos gravar bem essa expressão. Lugar da provisão. Para essa oportunidade, eu desejo que, independentemente do nosso cenário de vida, das coisas que nós precisamos encontrar no Senhor nesse tempo, eu desejo que a gente, com as mãos dadas, com os braços entrelaçados, possamos caminhar para este lugar. Esse lugar não é físico, esse é um lugar existencial. Conseguem distinguir a diferença? Não é um lugar físico, não é aqui, não é em Jerezinho, não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é em São Paulo, não é em Maringá, não é um lugar físico, mas é um lugar existencial, é o lugar onde nós vivemos, que pode ser aqui ou pode ser em qualquer outro lugar do mundo, porque é um lugar de existência. Esse lugar não fala de um tabernáculo, esse lugar fala de um jeito de viver. E para acessarmos esse lugar, precisamos considerar então as portas. Está tudo agora sendo ligado na sua mente? As portas da provisão, porque a provisão que Jesus tem para nos oferecer está no lugar. E esse lugar, ele tem portas. E só podemos acessá-los mediante a porta, ou as portas. E eu então quero falar a vocês a respeito dessas duas portas que nos acessam esse lugar de provisão abundante. Primeira delas, anote aí para que você não se perca. Missão. Meus irmãos, gravem no coração essa verdade. A provisão milagrosa de Jesus sempre está relacionada à vivência da missão. Jesus, como expressão do Deus Pai, não se submete a uma relação paganista. O pagão é aquele que faz favores em prol de benefícios da divindade. É o pagão. Eu vou me sacrificar nisso aqui para que eu possa receber essa dádiva, esse sinal, esse favor da divindade. Jesus, como expressão de Deus Pai, não aceita uma relação paganista. É por isso que Jesus ele só derrama da sua provisão abundante aos pés daqueles que estão imbuídos com Jesus na missão. A provisão milagrosa de Jesus sempre está associada à sua missão. Em nome de Jesus, isso é princípio de vida para a nossa vida inteira. A provisão de Jesus está aos pés da missão de Jesus. Jesus não é uma prateleira aonde a humanidade vai pegar provisão, recolhe a provisão, agradece, dá tchau, vira as costas e vai embora. Isso se chama religiosidade, paganismo, idolatria. Com Jesus, o ambiente é diferente. Jesus ele constitui um grupo de pessoas que vivem com Ele. E os que vivem com Ele se sentam na grama para desfrutar da provisão milagrosa, todos os dias, sobre todos os assuntos. Tudo que Jesus fazia com amor, expressava essa obediência ao Pai, pela missão que o Pai outorgara a Ele.
O Pai designou Jesus, enviou Jesus. E Jesus, tudo que ele fazia no mundo estava sintonizado com essa missão. Em missão, Jesus e seus discípulos fizeram feitos e ensinaram tanta gente. Engraçado que Jesus, ele compeliu, né? ele juntou, ele fez ali um envolvimento prático da sua missão com os seus discípulos. E o versículo 30, se você acompanhar na sua Bíblia, diz assim, que os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. A Bíblia fala que os apóstolos, os discípulos, eles estavam mergulhados na missão. E no versículo 30, de forma específica, diz que eles voltaram e contavam alegremente a Jesus o que eles tinham feito e ensinado, em nome da missão. A missão de Jesus, ela era realizada por pessoas dispostas a fazer e a ensinar. Fazer e ensinar. Numa aplicação de vida intensa e regular. No versículo 31 é a parte do texto que diz que os discípulos estavam tão engajados na construção da missão que eles não tinham tempo para comer. Lembra do texto? O texto fala de um grupo apostólico que vivia com Jesus mergulhado na vivência da missão. A primeira porta que o ser humano precisa acessar para entrar num lugar de provisão abundante se chama, vamos falar juntos? Missão. Missão. Nós temos a primeira porta estabelecida. Quem desconsidera o que Jesus está fazendo no mundo não conseguirá acessar o que Ele está oferecendo no mundo. Eu não quero entrar aqui, você que já estudou teologia e gosta um pouco de teologia, eu não quero entrar no âmbito da graça geral. Entendemos na teologia bíblica que existe uma graça que é derramada sobre a humanidade. Só que não é uma graça redentiva. É uma graça que dá à pessoa saúde, às vezes boa família, recursos, uma vida aparentemente estabilizada e feliz. Mas não é uma graça que transforma, que salva. Não é um novo nascimento que dá à pessoa, pela graça de Jesus, o carimbo para a eternidade. Não quero entrar nesse mérito. Eu estou falando sobre a provisão abundante que advém das mãos do Cristo, do Messias, do Salvador. E quando olhamos para Cristo, a provisão que vem de suas mãos é derramada sobre os que estão caminhando com Ele em missão. Quem mergulha na vida que Jesus está vivendo, acessa esse lugar de provisão. Segunda e última porta. Segundo a experiência de Jesus, para o ser humano acessar esse lugar de previsão abundante, ou de provisão abundante, se chama a porta ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas constituem a segunda porta. O público preferido de Jesus para a realização dos seus milagres sempre foi a ovelha sem pastor. Se você voltar comigo no comecinho da nossa leitura, no versículo 34, o texto diz que Jesus ele teve compaixão da multidão porque era como ovelhas sem pastor. A segunda porta que nos dá acesso à provisão abundante, milagrosa de Jesus, se chama as ovelhas perdidas. Jesus usa a expressão ovelha para se referir ao ser humano. As pessoas perdidas, as pessoas famintas, as pessoas desprotegidas, as pessoas sem o pastor, as pessoas como ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor. Interessante pensarmos nessas duas portas.
Nem sempre os que estão no meio da missão de Jesus estão percebendo as ovelhas perdidas. Porque uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Não é porque o pessoal está correndo com Jesus, para lá e para cá, caminhando com Ele, assistindo as coisas que Ele está fazendo, significa que todos estão enxergando as ovelhas perdidas como Jesus as enxerga. Podemos entender a missão como a primeira porta e as ovelhas perdidas como a segunda porta. Isso quer dizer que alguns podem até acessar a primeira porta. Olha, eu quero começar a andar mais com vocês. Olha, eu quero começar mais a conhecer sobre Jesus. Eu quero fazer o discipulado. Eu quero participar dos cultos de oração. Eu quero participar da escola bíblica. O que vocês fazem? Eu quero participar do grupo pequeno, eu desejo conhecer mais Jesus. Por quê? Porque eu reconheço que somente Jesus é o Senhor da provisão abundante. Então, eu tenho sede no meu coração, eu tenho lacunas na minha alma que somente Jesus pode preenchê-las. Então, eu quero andar com vocês, porque eu reconheço que Jesus é aquele que pode completar a minha vida. E a porta inicial que eu preciso acessar é essa, é a missão, é o movimento da igreja. Então eu quero acessar o movimento da missão, o movimento da igreja. E alguns entram nessa porta. Mas quando eles entram nessa porta chamada missão, eles se deparam com outra porta fechada. Qual é o nome dessa porta? As ovelhas sem pastor. Interessante que alguns se aproximam dessa porta sem ter coragem de acessá-la. Meus irmãos, minhas irmãs, o movimento que Jesus está gerando no mundo através dos seus discípulos precisa direcioná-los para as ovelhas perdidas. Se você deseja ver a abundância do Senhor Jesus sobre a sua vida nesses dias, se você deseja ter um encontro com Jesus, de forma que Ele traga as respostas que o seu coração tem precisado nesse tempo, se você está ouvindo essa mensagem hoje com o seu coração carregado de tribulação, angústia, insegurança, medo, se você está precisando de uma provisão milagrosa e abundante de Jesus sobre você, se você já olhou para as suas próprias forças, para os seus próprios recursos, e viu que você não pode suprir a sua necessidade, assim como os discípulos não puderam suprir a necessidade da multidão, eu desejo que você acesse comigo esse lugar de vida. E para acessarmos esse lugar de vida, nós temos que entender a porta da missão e temos que entender a porta da ovelha perdida. Meus irmãos, não dá para negar isso. Jesus não mudou, Ele é o Deus imutável. Uma das atribuições incomunicáveis de Deus, segundo a teologia, é ser imutável. Nós não somos imutáveis, a gente muda o tempo todo, a gente luta contra a gente mesmo o tempo todo, mas Deus, Ele é imutável, é um atributo dEle que Ele não negocia, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, estabeleceu portas para que a gente acesse o lugar da provisão. Nós precisamos viver mais intensamente a missão. E viver a missão, eu quero terminar com isso, fala de viver uma vida de incômodo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e olha, eu a faço para mim. Tem sido fácil para nós vivermos o Evangelho? Porque não pode ser fácil. Pode.
O Evangelho não é uma temporada de lazer, de férias. O Evangelho é um lugar de missão. O Evangelho tem que nos impor uma dificuldade de parar para comer. O Evangelho não pode ser um lugar confortável para passarmos a vida. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, diz o próprio Cristo. O Evangelho é um lugar de entrega, de abnegação. Para você, tem sido fácil viver o Evangelho? Para você, não tem sido custoso caminhar com Jesus? Você está confortável na vida cristã que você tem hoje? Como que é para você lidar com as disciplinas espirituais? A busca da oração, do jejum, buscar ao Senhor de madrugada, ler a palavra com sede da voz de Deus. Como tem sido para você a unidade com a igreja? Cadê o pessoal que não está aqui hoje? Por onde eles estão? Eles trocaram o nosso encontro por quais razões? Exceto doença, exceto viagem, exceto casos de família. Mas aonde estão os que estavam aqui domingo passado e não estão hoje? É uma questão de renúncia. Não abrimos mão do nosso encontro semanal, porque vamos receber pessoas e temos que abraçá-las. E o que Deus tem para mim, eu não terceirizo a ninguém, porque somente eu posso fazer. Quanto tem custado para nós a unidade? Quanto tem custado a minha entrega ministerial, espiritual, missionária, discipuladora, evangelizadora? Tem sido confortável para mim edificar essa igreja? Ou pessoas edificam por mim? Não preciso participar, não preciso entregar, não preciso trabalhar, servir. Não preciso dar o meu dinheiro para nada. O pessoal, alguém vai dar. Deixa eu quieto na minha vida. Eu vivo com o meu Jesus do meu jeito. O seu jeito envolve missão, resignação, entrega, cansaço, falta de descanso e falta de tempo para se alimentar. O seu envolvimento com Jesus envolve a ovelha sem pastor. Eu estava em Londrina sexta-feira e vi aqui, não sei quantos, tinham 3 ou 4 homens, posso estar errado, mas uns 4, carregando ali as rochas. Os homens aqui tirando ali, limpando um enorme amontoado de entulhos aqui, pedras, carregando. Cadê os homens? Tem os corintianos ali. Mas cadê, pessoal? A Ju tá aqui ou a Ju tá lá? Cadê a Ju? A minha Ju tá aqui? A Ju tá lá. O que essa Juliana trabalhou esses dias? Eu tive que ficar bravo com ela. Eu falei, para. Ontem, ela chegou em casa e teve que ficar um tempo assim, ó. Aí hoje à tarde eu aqui na igreja, vejo um barulho aqui, a Ju lavando aqui o berçário com uma mangueira, sem voz, meio febril, lavando ali, sozinha ali. Falei, o que você está fazendo aqui, Ju? Aí chegou uma Maria Helena, acho que a Meire também, mas estava fazendo já. Falei, quanto custa para nós construirmos a nossa missão? Os discípulos não tinham condições de parar um pouco para comer, porque eles estavam mergulhados na métrica do Cristo. E quando estes se encontram nesse estado, há uma porta escancarada de provisão abundante. Sobre tudo, emoção, espiritualidade, dinheiro, saúde integral, relacionamento, empresa, profissão, tudo. O Senhor é o Deus da vida que estabelece uma provisão abundante sobre tudo. Quanto tem custado para mim e para você a unidade com o corpo, a constituição do corpo? A nossa igreja precisa acessar um nível de maturidade, de entrega verdadeira, não por causa do líder pastor, não por causa de um outro líder ministerial, de rede, mas porque Jesus é o Senhor que determina os meus passos, a minha vida, e eu vou entrar pela porta da missão e vou entrar pela porta das ovelhas perdidas, porque eu quero viver uma vida cristã autêntica e não medíocre,
pobre, contemplativa. Olha, se Jesus não custar nada para você, você não está perto dele. Então teríamos que anular aquela parte. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Qual a ideia da cruz? Nós vamos substituir a obra de Jesus? Ou vamos tomar parte da obra dele? Claro que não. A cruz é solitária, somente Cristo esteve lá, é tudo por causa dele. Ele teve o papel de cumprir uma obra satisfatória, vicária, perfeita. Jesus esteve sozinho lá. Tomar a cruz todos os dias diz respeito a anular a minha vida. Anular a minha vida é dizer no Getsêmani da existência: Senhor, se tiver algum plano B, passe de mim esse cálice. Mas se não tiver, que seja feita a sua vontade. Qual era a vontade? A cruz, para a remissão dos nossos pecados. Carregar a cruz significa viver o evangelho de entrega, a ponto de colocarmos sobre nós uma vida de sacrifício, não para completar o sacrifício de Jesus, mas para que estejamos diante dele, negando a nossa deturpada vontade. Quanto custa para você viver a missão de Jesus e olhar para as ovelhas perdidas? Olha, é tempo de nos entregarmos com toda a nossa alma num grau mais profundo. Nós precisamos de uma entrega mais profunda se de fato queremos viver nesse lugar de provisão abundante. Se você não deseja pagar esse preço, você não pode ser injusto e dizer que Jesus não está dando, não está fazendo. Se você é aquele discípulo que ficou do outro lado do rio, enquanto Jesus, os discípulos pegaram o barco e foram para o outro lado, você ficou. Mas eles foram. E quando eles chegaram lá, você pode ter imaginado, eles se depararam com o trabalho, a multidão correu para lá, e eles tiveram que trabalhar muito o dia todo, ainda até o final do dia. Eu não fui. Tudo bem, você talvez não trabalhou como os discípulos trabalharam, atrás de pão e peixe no meio da multidão, correndo em obediência à ordem do mestre. Mas você não esteve sentado em grupos de 50 e 100 pessoas, recebendo o milagre da multiplicação do alimento e da provisão abundante. Ou você se envolve no meio do que Jesus está fazendo, com uma entrega verdadeira, honesta, todos os dias, que você, enquanto ser e enquanto pessoa que possui dons, talentos e recursos, ou você se posiciona e entrega tudo que você é e tem ao Senhor, ou você ficará à margem do movimento do Cristo para esse momento da história. E eu desejo muito que eu e você não percamos essa oportunidade. A nossa fome será saciada nele, amém? Integralmente, à medida em que nós entrarmos pela porta da missão e entrarmos pela porta das ovelhas sem pastor. Eu creio que um tempo novo está sobre nós, por causa do favor do Senhor abundante. Posso orar com você? Você pode agora levantar um clamor ao Senhor. Você pode agora dizer: Senhor, eu estou achando que eu preciso urgentemente ser mais claro com o Senhor em relação ao que o Senhor tem para mim. Eu estou achando, Senhor, que eu estou mais vivendo sob um conforto do que sob um lugar de sacrifício. Parece que sobre mim tem uma nuvem de tranquilidade, uma nuvem que não tem me incomodado. Eu, inclusive, acho que viver o Evangelho é um barato. De vez em quando coloco algumas coisas na internet, digo que sou cristão e eu gosto, eu me simpatizo muito com as verdades de Jesus, eu acredito que é o melhor mesmo e eu gosto. Eu gosto. Se para você
não tem sido impresso na tua carne, no seu corpo, na sua agenda, na sua conta bancária, impressões de sacrifício e amor, Deus tem falado com você agora, que é tempo de você se posicionar diante das duas portas que levarão você ao lugar de provisão abundante. Se para você o Evangelho é uma vida leve, não é que Jesus não veio nos aliviar. Ele mesmo disse: o meu jugo é suave e leve. Mas ele, com a mesma boca que disse isso, ele disse que nós temos que negar a nossa vontade de carregar a nossa cruz, e que no mundo nós teríamos muitas aflições, só que nós não poderíamos existir porque ele venceu o mundo, e nós também venceremos. Para você o Evangelho não pode ser uma colônia de férias, mas tem que ser um lugar de entrega, amor e renúncia, porque em toda relação de amor que a gente se predispor a viver, não há moleza, não é fácil. Ninguém vive uma relação de amor sem entrega, sacrifício, negação da própria vontade, abnegação. Ninguém consegue viver uma relação de verdadeiro amor confortavelmente. Nós temos que chorar pelo outro, nós sangramos pelo outro, nós nos preocupamos pelo outro. Se a pessoa que está ao nosso lado é objeto do nosso amor, nós vamos sofrer muito. Não tem como viver uma vida de amor por Cristo sem se renunciar, sem se entregar. Ó Deus, a começar em mim, vai tocando no nosso coração. Estabiliza a nossa vida, Senhor. Nos coloque diante dessas duas portas tão necessárias para que acessemos a vontade plena do Senhor e esse lugar de provisão tão magistral que o Senhor tem para nós. Eu sei que em cada coração aqui existem demandas, necessidades, medos. Eu sei, Senhor, que nós temos tantas questões que nos afligem. Eu sei, Senhor, que aqui tem pessoas com necessidades prementes, coisas básicas que estão faltando. Deus de amor, visite agora cada coração aqui e nos dê esse sopro do céu, colocando em nós a convicção de que o Senhor tem a provisão abundante para cada um de nós, total e irrestrita. Que o Senhor é o Deus que ama, que perdoa e que é generoso para abençoar. O Senhor não é o Deus mesquinho, pobre, limitado. O Senhor é o Deus poderoso, que tem o controle do mundo físico e espiritual, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu és o Deus todo-poderoso. E o Senhor é um Deus generoso que quer nos abençoar. Mas, Senhor, nós precisamos ser encontrados pelo Senhor em missão. Nós precisamos ser encontrados pelo Senhor ao lado das ovelhas sem pastor. Porque enquanto o Senhor derramar do seu alimento nas nossas vidas, o Senhor derramará na vida das ovelhas sem pastor. E enquanto o Senhor abençoar as ovelhas sem pastor, o Senhor nos abençoará. Nos dê essa certeza, Senhor, que é somente ao lado das ovelhas sem pastor que o Senhor derramará da sua provisão abundante. Deus nos ajude nos momentos em que nós olhamos para o nosso lado e não encontramos nenhuma ovelha sem pastor ao nosso lado. Às vezes estamos até envolvidos na missão, no movimento, mas nós não conseguimos entrar pela segunda porta. E não conseguimos tomar café com a ovelha sem pastor. Não conseguimos abraçar a ovelha sem pastor. Não conseguimos orar com a ovelha sem pastor. Não conseguimos mandar uma mensagem evangelística de amor, de cuidado, de preocupação para a ovelha sem pastor. Deus nos ajuda, Senhor.
Que essa palavra fique marcada no nosso coração para sempre. E que jamais nos esqueçamos, a partir da experiência da multiplicação, que o Senhor tem duas portas para que acessemos, a fim de vivermos plenamente a provisão abundante do Senhor. A porta da missão e a porta das ovelhas sem pastor. Que eu e os meus irmãos e todos nós que estamos ouvindo essa mensagem, nos comprometamos com o Senhor a vivermos isso. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.